Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre modelo de santidade no cristianismo católico. Aqui no estúdio eu recebo o colega, professor da PUC Minas, do Departamento de Filosofia, Padre Ismar Dias de Matos. E se você quiser mandar para ele uma pergunta, aproveita esse bloco, o nosso telefone, o nosso WhatsApp, 31996428473. Estamos esperando pela sua participação. Ismar, como é que é o processo de canonização? São muitas etapas, né? Assim, em síntese, como é que seria esse processo? Como é esse processo? Bem, são basicamente 4 etapas. Quando se pede para iniciar o processo sobre alguém, qualquer pessoa pode pedir isso, mas normalmente quem faz é dioceses, congregações religiosas, né? Mas qualquer pessoa, em tese, pode pedir. Então, quando aquele pedido é aceito pela congregação da causa dos santos, então há nada obsta, aquele candidato começa a ser chamado de servo de Deus. E aí tem uma primeira fase diocesana das investigações. Aprovada esta fase diocesana, ele tem um status elevado para venerável. E é enquanto venerável que este candidato ao altar pode ter um pedido de milagre atribuído a ele. Uma vez que esse milagre for comprovado e atestado como válido, ele passa de venerável para beato. E aí pode ter um segundo milagre para se tornar santo. Aí é a canonização propriamente dita. Mas o Papa pode canonizar alguém só com o milagre que o fez beato. Eu ia perguntar isso, você tem que... A questão, o que é isso, atribuído um milagre? Quem é que faz o milagre? O que a igreja entende sobre isso? O milagre, quem faz o milagre é Deus. É a divina providência. Mas, num determinado momento, alguém pode recorrer, por exemplo, ao meu candidato lá da Cônigo Lafayette, ao padre Eustáquio, né? Padre Eustáquio é beato. Eu participei da beatificação dele lá no Mineirão, 2006. Me lembro desse. Então, a pessoa que está com uma grande necessidade invoca e pede a esta pessoa uma graça. E, às vezes, ele é contemplado com esta graça. E tem que ser algo muito forte e que talvez a ciência não explique. Isso tem uma equipe de peritos? De peritos? Tem. Uma equipe de peritos. Dependendo da área, né, que for, da saúde, pode ser algo também espiritual. Quanto tempo pode durar isso, Ismar? Como? Esse processo, essa investigação? Olha, são muitos anos? Flávio, depende. A canonização de João Paulo II durou 9 anos. Da Irmã Dulce durou 27. Da Madre Teresa de Calcutá, 19 anos. São Francisco, 2 anos. Sei. São Francisco de Assis, 2 anos após a morte dele, ele era santo. Então, isso varia. Varia. Eu queria comentar, porque você tem experiência, inclusive, em preparar a postulação, não é? Sim. Está aqui, inclusive, eu vou mostrar para os telespectadores o livro que você escreveu quando você estava trabalhando no processo do Cônigo Lafayette. Isso. E aí dentro tem uma parte que eu apresento detalhadamente essas 4 fases que eu mencionei aqui. Sim. E esse processo avança? Esse processo está avançando. Está avançando? Está avançando. Tem uma pergunta de uma telespectadora, Amanda Cristina, lá do Barreiro. Ela pergunta assim: quando a Igreja Católica realiza diversas canonizações, é porque ela está em crise? Pelo contrário, ela está em efervescência. Se ela estivesse em crise, ela não canonizaria ninguém. Não há nenhum tipo de interesse que leve a tomar a decisão por canonizar esse ou aquele? Esses processos, por exemplo, uns deles são longos, né? E uma coisa interessante, Flávio, eu não sei se você vai perguntar, mas o Papa João Paulo II, ele dinamizou essa questão dos processos, porque antes dele, para começar o processo de alguém, era necessário esperar 50 anos da morte. João Paulo II mudou isso para 5. Eram necessários 2 milagres para fazer um beato, ele passou para 1.
Eram 2 milagres para o beato se tornar santo, ele reduziu também para um, podendo substituir esses 2 para um só. Então, o Papa João Paulo II, então, fez interferências Fez importantes. interferências legislativas porque ele queria a presença da santidade em todos os continentes. Sim. Queria universalizar a presença dos santos. A irmã Barbosa, que começa, inclusive, cumprimentando, falando da sua presença lá pela paróquia São Geraldo, ela pergunta sobre o termo canonização, nós falamos no início do primeiro bloco, e pediu para você comentar sobre todos somos chamados a sermos santos. Sim, a fonte da nossa santidade está lá no livro do Levítico, né? Sede santos como vosso Pai Celestial é santo. Então, a santidade é o apelo principal de cada cristão, de cada judeu, né? Sermos santos. E a santidade nossa tem a sua fonte no próprio Cristo. Só vós sois santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, certo? Então, não existem modelos de santidade aqui no mundo humano, não. Esses que são santos considerados aqui, porque tiveram como modelo primeiro o Cristo Senhor. É um tipo, então, de reconhecimento. Reconhecimento. E o termo canonização, vou voltar a falar, porque a irmã certamente não ouviu. Canonizar, cânon é ordem, né? É organização. Então, você coloca o nome daquela pessoa no rol, no cânon dos santos. O que significa para a Igreja do Brasil a canonização da irmã Dulce? Olha, eu creio que é um reconhecimento muito grande de alguém que viveu numa extrema simplicidade ser elevada à honra dos altares. E é importante para o mundo ter a irmã Dulce, porque ela não será cultuada por nós brasileiros, é por toda a Igreja. O dia 13 de agosto, por exemplo, do próximo ano, toda a Igreja vai rezar por irmã Dulce. Sim. Ela é a primeira brasileira nascida no Brasil. Há outros santos brasileiros, né? Mas não nascidos aqui no Brasil. Exatamente. Santos do Brasil e brasileiros, né? Sim. Aqueles que foram canonizados e que nasceram em outros países, mas viveram um tempo aqui, são considerados do Brasil. Mas, genuinamente brasileira, a irmã Dulce é a primeira mulher. Primeira mulher. E como é como está o processo hoje? Como é que está a fila para os santos aqui do Brasil? Você fez as contas hoje à tarde, né? Fiz. Nós temos hoje com a irmã Dulce 37 santos, 51 beatos, né? Beatos são aqueles que já estão a um passo da canonização. Nós temos 14 veneráveis e 66 servos de Deus. Servos de Deus que estão no primeiro passo, no primeiro degrau do processo. Desse processo. E assim vai caminhando, então, esse tema. E assim vamos caminhando. E muita gente também não leva adiante a causa de alguém porque é um processo caro. Certo? Se cobra em euro, porque você faz um processo todo em português. Ele tem que ser traduzido, por exemplo, para o italiano. Esse tema dos peritos, né? Que você a viagem dos peritos para fazer a exumação dos corpos, o pagamento dos peritos, por exemplo, para constatar uma doença, toda uma documentação, verter aquilo na linguagem oficial que Roma aceita. Você falou que no começo está a vontade popular de reconhecer o santo. Sim. Mas no caminho, então, tem todo esse processo. Porque esta devoção popular, ela não é fabricada. Ou ela existe ou ela não existe. Né? Agora, só a vontade popular não canoniza o santo. É preciso a autoridade da Igreja, porque ela vai ver a vida daquele candidato com minúcias. E se tiver alguma coisa que desabone a vida dele, por mais que o povo venere, ele não vai ser colocado no rol dos santos.
Sim, isso daí reconhecidos santos pela igreja. Porque O povo tem seus santos, né? Sim, tem muitos santos. E santos até lendários, né? Como a gente falava aqui em off, a escrava Anastácia, né? Não se sabe onde a escrava Anastácia foi sepultada, onde ela foi batizada, portanto, ela não existe. Registros. Bom, agradeço você ter vindo aqui ao programa e parabéns pela sua pesquisa. A gente vai aguardar e vai chamar você de volta quando sua pesquisa estiver concluída para saber mais sobre esse tema. Será um Obrigado, prazer. viu, Ismar, por ter vindo. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer sobre as nossas atividades, os nossos cursos de graduação à distância em Ciências da Religião, especialização, mestrado, doutorado em Ciências da Religião. Para você saber sobre isso, basta acessar a nossa página, pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá!